Primeira carta de João, capítulo 5. E nós vamos ler do verso 18 até o 20. É um trecho pequeno. Vamos ler até o 21. Vamos ler o final do capítulo todo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Obrigado, Pedro. Obrigado. João está escrevendo essa carta para combater falsas doutrinas no meio da igreja. E a falsa doutrina, ela tem uma característica importante de ser reconhecida. Quando eu digo que algo é falso, você já sabe que isso significa que ele não é verdadeiro. Uma falsa doutrina, ela tem como característica parecer verdadeira. Ela não é falsa de um reconhecimento pronto. Ela é falsa no seu efeito. Ela é falsa na sua consequência. Porque quando nós ouvimos uma falsa doutrina, e você vai me ajudar com isso pensando comigo, na maioria das vezes, se eu não aceito rapidamente, eu pelo menos fico na dúvida se aquilo não é verdade, porque parece verdade. Eu escuto uma falsa doutrina e isso me provoca uma dúvida. O problema da falsa doutrina não é o seu ar. Olha, não, isso aí não deve ser verdade. O problema da falsa doutrina é que ela não serve para aquilo que se arroga. Ela não tem o efeito que diz que tem. Porque é óbvio que nós estamos falando de doutrina no sentido de fé, no sentido daquilo que é ensinado para a igreja, como base elementar para a nossa esperança e salvação. Então, algo que é ensinado de forma incorreta, algo que é ensinado de forma incompleta, algo que é ensinado de forma além daquilo que é verdadeiro, não vai alcançar, não vai gerar, não vai provocar o efeito que é desejado, que é a nossa salvação. Então, eu preciso, como medida de segurança básica e primária, saber que quando eu ouço algo que não é verdadeiro, eu devo me afastar. Eu devo evitar. Porque o risco de crer naquilo que não é verdadeiro, numa doutrina que não é verdadeira, é empenhar o preço da minha salvação. Então o risco é muito alto. Não posso correr esse risco. Não posso me dar a esse luxo.
E o apóstolo João está terminando uma carta inteirinha, são 5 capítulos, onde ele trata absolutamente do combate à falsa doutrina e aos seus falsos profetas. E ele termina essa carta com 5 assertivas, sobre as quais ele pode dizer que tem certeza. Nós vamos tratar de 4 aqui. Eu quero me manter nessas 4. Mas ele está dizendo, tem alguma coisa que nós sabemos. E o verbo saber, empregado aqui, o verbo saber em grego, é um verbo que tem a sua origem nas ciências exatas. Nós temos alguém aqui que é formado em matemática, física, química? Não? As ciências exatas, elas, como o próprio nome sugere, elas ou são ou não são. Não tem meio termo. No campo das humanas, em outros campos do estudo humano, pode ser que haja margem para incerteza, para argumentação. Nas exatas, não. 2 mais 2 é 4 e acabou a conversa. Se nós tratamos de uma determinada questão matemática, na sua aplicação correta, não cabe discussão. É aquilo e acabou. O verbo saber empregado por João aqui é mais ou menos assim. Então, quando ele diz sabemos, quando você fala assim, não, eu sei. E aí, muitas vezes, nós somos tentados a perguntar, né? Tem certeza? Né? E quando alguém diz que tem certeza, nós mais uma vez agimos de forma provocativa, né? E a pessoa responde, tenho certeza absoluta, né? Como se houvesse níveis de certeza. Certeza não permite nivelação. Certeza é certeza. Então, o João está usando esse verbo nesse nível. Eu tenho certeza. Há coisas que nós podemos ter certeza. Então, onde estiver o verbo saber, aqui a partir do verso 18, nós devemos tratar dessa maneira. Tem coisas que nós temos certeza. E se você não tem certeza do que nós vamos dizer agora, você precisa ter. Você precisa ter essa certeza. Então vamos ver o que João está dizendo aqui. Depois de atacar grandemente os falsos profetas e as suas falsas doutrinas, ele vai dizer que nós precisamos ter a segurança, porque a certeza nos dá segurança, precisamos ter a segurança de saber determinadas coisas. Então, o que é que nós sabemos? Para começar, eu vou sair um pouco da ordem do texto aqui por uma questão didática, mas a primeira coisa que nós sabemos está aqui no verso 19. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Nós podemos ter certeza que somos de Deus. Essa é a primeira certeza que João nos dá aqui. Nós somos de Deus. Essa certeza, ela vem num contraponto que vai nos ajudar a dimensionar essa certeza. Então, assim, tenha certeza comigo. Você, meu irmão, minha irmã, né? Você que já creu em Jesus como Filho de Deus, já foi batizado após o arrependimento do seu pecado, levantado para uma nova vida, levantado à semelhança da ressurreição de Jesus, você foi levantado para uma nova vida, você precisa ter certeza de que você é de Deus. Verso 19, se você está comigo lá, 1 João capítulo 5, verso 19, temos certeza de que somos de Deus. Preciso ter essa certeza. Se eu não tiver essa certeza, minha fé é vacilante e meus pés são tão vacilantes quanto. Eu preciso ter essa certeza. Será que eu tenho alguma dúvida?
Será que cabe dúvida, cabe argumentação aqui? Não, eu tenho que ter essa certeza, nós somos de Deus. O contraste aqui que João propõe é: o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus, nós não somos do maligno. Tudo bem? É isso aí? Você tem essa certeza dentro do seu coração? Ela vale para você hoje? Nós precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa segurança, nós somos de Deus. O Senhor Jesus, na oração dominical lá em Evangelho de João, mesmo João que escreveu essa carta, ele escreve o quarto evangelho, e em João 17, ele pede ao Pai que não nos tire do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Por que nós não fazemos parte do mundo? Porque o mundo é maligno, o mundo está envolto em malignidade, e nós não podemos andar como o mundo anda, não podemos falar como o mundo fala, nossa conduta não deve ser a conduta do mundo, nosso jeito não é o jeito do mundo, nossas maneiras de fazer as coisas não é a mesma coisa que o mundo faz. Aquela história de que todo mundo faz, todo mundo anda, todo mundo dança, todo mundo canta, não serve para nós, não nos define. Por quê? Porque nós fomos tirados do mundo para ser incluídos no reino do Filho do amor de Deus, e nós nascemos de novo com a capacidade de viver uma vida nova, definida, estabelecida, regida e firmada no sangue de Jesus. Então eu não posso ter dúvida, o mundo jaz no maligno, mas eu sou de Deus. Eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa certeza, eu preciso ter essa segurança. João está dizendo, tem 4 coisas que nós sabemos. São 5, na verdade, eu estou deixando uma de fora apenas por uma questão didática aqui. Ela é importante também, mas não agora. Então, primeira coisa que eu sei é: nós somos de Deus. E o contraste disso, para que nós possamos ter certeza, é que o mundo não é. O mundo no sentido dos seus costumes, o mundo no sentido das suas palavras, o mundo no sentido do seu jeitinho. E nós não. Nós precisamos ter certeza de que nós somos de Deus. E a certeza de que nós somos de Deus vem a reboque da segunda certeza que nós temos. A segunda certeza está no verso 18. A segunda certeza é: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Opa! Então, peraí. Primeira coisa que eu preciso saber é que eu sou de Deus. Isso não é arrogância. Presta atenção numa coisa. Vou pedir para você um pouco da sua simpatia, no sentido de você entender que a afirmação de que nós somos de Deus não se trata de arrogância. Se trata de responsabilidade. Porque ao afirmar que nós somos de Deus, em contraste com o mundo que ruma para a perdição, nós estamos também dizendo que temos um compromisso com Deus na medida em que vivemos para Ele. E é nesse sentido que vem a expressão a seguir: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então, lembra das palavras do apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, quando lá no capítulo 2, ele começa dizendo que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E aí no verso 2 ele diz assim, que outrora, em outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas agora não mais. Então, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, no sentido em que este mundo se rege pela maldade, pela cobiça, pela mentira, pela desonestidade. As regras deste mundo não são feitas a partir
de uma base de moralidade, quiçá de santidade. Então, o mundo realmente se rege por regras e princípios que favorecem a dureza de coração, favorecem o egoísmo, a ambição, a impiedade, coisas que desagradam a Deus. Então, nós somos de Deus, primeira afirmação que nós nos apropriamos aqui, e a segunda é que nós somos de Deus porque nós nascemos de Jesus. Por meio da palavra, por meio da fé, nós fomos sepultados nas águas e levantados em Cristo como novas criaturas para toda boa obra. Toda boa obra exclui aquilo que ofende a Deus. Fechou? Deu para entender? Qualquer coisa que eu esteja fazendo, falando, qualquer conduta que eu tenha que se assemelhe mais ao mundo do que a Jesus, não é boa obra. Não é boa obra. Então, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso não quer dizer, por outro lado, que nós não somos pecadores, que nós não erramos. Erramos. A gente erra. Às vezes a gente erra até quando quer acertar. E é engraçado quando isso acontece, porque a gente tem as nossas muletas, né? A gente erra e diz assim, não, mas eu tenho razão, né? Eu tenho razão. Ou eu tinha razão. Ah, mas eu tinha uma boa intenção, eu não falei por mal. Essas são muletas. Não é mais fácil. Mas nós temos que aprender que quando nós erramos, a resposta adequada é: me desculpe, eu errei, eu preciso do seu perdão. Isso é mais fácil do que dizer assim, eu falei, pronto, já falei. Isso não serve. Essa conduta, ela é um padrão para este mundo, do qual nós não fazemos mais parte. Porque nós somos de Deus. E o que se espera de alguém que diz que é de Deus, que deixou o mundo para andar com Jesus, é que quando errar, admita o seu erro. É que quando errar, tenha humildade. E não esconda-se atrás do erro com qualquer tipo de adereço. Então, nós sabemos que somos de Deus porque nascemos dele em Cristo Jesus. Agora, isso não é simplesmente uma fala. Isso precisa ser, como se trata de um conhecimento exato, eu preciso saber que sou de Deus quando minha vida, meus atos, minha conduta estão de acordo com isso. Se você prestou atenção nas falas da geração atual, quantas vezes você ouve alguém dizendo assim, não, isso daqui é do bem, não, isso aqui não é de Deus, não é? Porque o mundo está buscando uma aparência de bem, uma retórica politicamente correta, algo que associe com o que é bom, mas as definições de bem e mal, as definições de bom e maldade,
de bondade e maldade, são dadas pela Bíblia, não é pelo homem. Alguém pode querer redefinir isso, porque aquilo é do bem, não é? Quantas e quantas ações sociais atreladas a coisas que ofendem a Deus, tem por trás delas, ou melhor dizendo, recebem a chancela de uma iniciativa do bem. Então, nós precisamos, uma vez que nós entendemos que nós estamos fazendo essa aplicação para a nossa vida, nós precisamos entender que o efeito dela precisa ser prático no nosso viver. Então, lembra mais uma vez do apóstolo Paulo dizendo aos Efésios: se antes você fazia isso, não faça mais. Se antes você mentia, não minta mais. Se você roubava, agora trabalhe com as suas próprias mãos para ter com que sustentar sua família e amparar o necessitado. Se você antes não fazia, agora faça. Se você fazia isso, agora não faça. Então agora é preciso olhar para mim. Porque dizer que sou de Deus não basta. Dizer que sou nascido de Jesus não basta. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se eu estou me assemelhando mais ao mundo, naquilo que faço, naquilo que digo, eu preciso tomar cuidado, porque não basta dizer que é de Deus, tem que ser de Deus. Não basta ser, tem que fazer. Nós precisamos conjugar o ser e o fazer, para que isso tenha sentido na nossa vida. Nós somos de Deus, então o que nós fazemos glorifica a Deus. Então, eu tenho certeza, e olha aqui a consequência dessa situação. Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, vocês já entenderam isso. Não é o fato de que nós estamos livres de errar, mas é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com o próprio pecado. Porque uns com os outros, eu não posso ser um peso para o meu irmão, obrigando o meu irmão cada vez mais a me perdoar, enquanto eu mesmo não me proponho a corrigir os meus pecados. Porque eu vou me tornando cada vez mais pesado, porque o meu irmão tem a obrigação de me perdoar. Por outro lado, a outra via dessa estrada é que quando eu acabo sendo vítima do pecado de outro irmão, e agora eu estou falando no meio da irmandade, mas isso se aplica agora para fora também. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que abrir mão da razão. Ah, mas eu tenho razão. Não importa. Abrir mão do meu gênio. Não, porque eu tenho gênio forte. Eu não conheço ninguém que não tenha. Todo mundo tem gênio forte. Abrir mão da minha arrogância, porque quando eu quero ter razão, eu tendenciosamente sou orgulhoso e arrogante. E eu preciso aprender a perdoar. Porque nós fomos chamados para andar em toda boa obra, e nenhuma dessas coisas é boa obra. E veja agora, que nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. São duas coisas. Uma é não viver na prática do pecado.
e a outra é o maligno não ter acesso à sua vida. Olha como isso daqui é importante. O apóstolo Pedro, ao escrever a respeito dessas questões, ele vai dizer assim, você conhece essa expressão: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Essa expressão do apóstolo Pedro está no contexto da advertência de que o diabo, o nosso inimigo, ele é como um leão que ruge em derredor procurando a quem possa devorar. Então veja uma coisa aqui, quem está debaixo, qual é a sensação que você tem quando nós dizemos que você está embaixo de alguma coisa? Seja na situação em que for, a tendência é que nós estamos de alguma forma encolhidos, agachados, curvados, diminuídos, humilhados. Essa é a postura de quem é de Deus, porque para estar debaixo da mão de Deus, nós precisamos nos colocar debaixo da mão dela, nos adequar à condição de estar embaixo da mão dele. E o Senhor Jesus vai dizer isso de outra forma, numa outra figura, dizendo que a estrada é... Como que é a estrada? Estreita. E não é só que eu estou agachado, curvado, mas eu estou andando meio de ladinho, porque a estrada é estreita. Porque no mundo é tudo amplo, tudo fácil, tudo grande. E na amplitude dos costumes do mundo, eu ando do jeito que eu quero, do jeito da minha vontade, do jeito que eu falo, do jeito que todo mundo fala. Mas quando eu me encolho debaixo da potente mão do Senhor, o diabo não me alcança. Eu não sou alcançado pelo maligno. As obras malignas não vão ter efeito na minha vida com Deus. E o diabo não é a história da carochinha. Às vezes eu vejo algumas pessoas, alguns irmãos, pensando no diabo como um conto de fadas. Vilão da Disney, né? Vilão da Marvel. Não. O diabo é um inimigo real, feroz. E veja, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Não existe um muro para você se equilibrar. Aquela história de ficar em cima do muro não funciona aqui. Ou você realmente diz, nós somos de Deus, ou você não é. E o efeito disso é o contrário. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está esperando só uma oportunidade para agarrar você e trazer. Eu vi uma cena uma vez, talvez você tenha visto isso, de um pai num zoológico com uma criança no braço, e ele se aproximou tanto da jaula do leão que o leão agarrou a criança e trouxe para dentro da jaula. Essa ideia de que nós estamos debaixo da mão de Deus e que o diabo é um leão que ruge ao derredor, para mim é uma figura exata dessa situação. Toda vez que nós saímos debaixo do amparo do Senhor, nós estamos destinados à ruína. Não tem muro para se equilibrar, não tem meio termo. E é por isso que nós não temos espaço para dúvida. Nós temos que ter certeza. E a certeza passa por olhar a nossa própria vida, para ver como é que nós estamos vivendo. Para ver se nós estamos andando como andávamos outrora, no curso deste mundo. Se nós estamos andando no curso deste mundo, significa que nós não estamos andando como
nascidos de Deus. Então nós somos de Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E nós somos nascidos de Deus e não vivemos no pecado, por isso o maligno também não pode nos tocar. Terceira coisa que nós sabemos aqui é justamente esse ponto de que o maligno não pode nos tocar. Nós não podemos ter essa dúvida, porque o maligno nos alcança quando nós estamos vivendo de acordo com as obras dele? Não necessariamente. Ele nos alcança quando nós não estamos vivendo de acordo com as obras de Deus. Eu acho que todo mundo aqui assistiu Matrix. Tem uma cena daquele filme, do primeiro filme, que é, para mim, inquietante. É a cena do metrô, uma das últimas cenas do filme em que o mocinho lá está correndo para o metrô e ele passa numa calçada e tem um morador de rua deitado na calçada e aquele morador de rua se torna um agente contra ele. Por que isso me inquieta? Porque o Senhor Jesus disse que quem não é conosco é contra nós. Então, se nós estamos na condição de viver à margem da vontade de Deus, nós podemos nos tornar contra Deus a qualquer momento. Porque nós começamos a achar que as coisas do mundo são normais, aceitáveis. Princípio da cobiça. Qual é o princípio da cobiça? Desejáveis. Eva olhou para a árvore do fruto proibido, viu que era bonita, o fruto era belo, desejável para mantimento, desejável para conhecimento, foi lá e pegou. A mesma coisa conosco. Quando nós saímos debaixo da mão de Deus e começamos a olhar para as coisas deste mundo e olhar para elas com naturalidade, nós estamos ao alcance das garras do inimigo. Então, para que o inimigo não toque em nós, nós precisamos ser de Deus e precisamos viver longe da prática do pecado. Porque na hora em que nós sairmos debaixo da potente mão do Senhor, nós estamos ao alcance do maligno. Quarta e última coisa que nós sabemos aqui. Quarta e última certeza que nos dá segurança. Versículo 20. E ele diz também, você sabe que somos de Deus, que somos nascidos de Deus, que o inimigo não pode nos tocar se nós nos mantivermos debaixo da mão do Senhor. E também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Que Jesus é o Filho de Deus. Por que João está falando isso aqui? Porque no meio da igreja estava surgindo uma doutrina em que colocava em xeque o fato de Jesus ser Filho de Deus. Mas nós não podemos ter essa dúvida. O texto diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que Ele tem nos dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar deste mundo, vai libertar da ruína deste mundo, vai libertar do medo do juízo eterno, vai libertar da mancha do pecado. E o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. Então ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz: eu sou a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é conhecendo Jesus, andando com Jesus, é tendo essa certeza diária de que Jesus é o Filho de Deus, é que nós podemos reconhecer que nós recebemos da parte de Deus a verdade para vivermos por ela.
Porque não adianta também conhecer a verdade, se eu não aplicar essa verdade à minha própria vida. Então eu preciso aplicar essa verdade à minha própria vida. Porque Ele tem nos dado o entendimento sobre ela. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e esta é a vida eterna. E o Senhor Jesus disse também, o apóstolo João também registra essas palavras, que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Então nós precisamos andar com Jesus. Deus se colocou na forma humana para revelar a nós, a si mesmo, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, mas também para revelar o seu domínio, soberania, justiça. Então, em Deus, nós vamos encontrar todas essas características. Nós vamos encontrar amor. Mas Deus não é só amor, Ele também é justo. E diante da justiça de Deus, o pecado nos aponta para a condenação eterna. Então eu preciso reconhecer que Jesus realizou o sacrifício máximo, supremo, para que nós tivéssemos vida nele. Agora, o sacrifício dele precisa de uma resposta efetiva. Quando eu olho para Jesus sofrendo, apanhando, colocando aquela coroa de espinho na cabeça dele, sendo pregado no madeiro, erguido no Gólgota, e a vida se esvaindo dele, qual é o sentimento que eu tenho? Pena? Dó? Tristeza? Na verdade, tudo isso pode ser legítimo, mas o que eu preciso ter, na verdade, a resposta adequada para esse sentimento, na verdade, é a minha entrega, submissão e vida para Deus. Porque é vivendo para Deus que eu honro o sacrifício de Jesus. Não é com o coração dizendo, olha como eu sou piedoso e eu fico todo triste quando eu falo da morte de Jesus. Isso é legítimo também. Mas o sentimento adequado a respeito do sacrifício de Jesus, como Filho de Deus, é viver como Ele viveu. Porque Ele, como Filho de Deus, se fez pecado para que nós nos fizéssemos filhos de Deus. Ele se fez igual a nós para que nós pudéssemos ser igual a Ele. Então é preciso saber que Ele é Filho de Deus e que por causa da obra redentora dEle, nós somos de Deus. Eu estou terminando, eu queria que o Vitor colocasse uma imagem aqui na tela. Se um dia você for a Roma, provavelmente um dos lugares que você vai querer visitar é o Coliseu. Eu gostaria. Na entrada do Coliseu, o Coliseu está em ruínas, né? Na entrada do Coliseu tem essa cruz. O Coliseu foi construído, um outro dia eu venho aqui e conto a história do Coliseu. Mas eu só quero que você saiba de uma coisa, o Coliseu foi construído como um símbolo do domínio e da duração do Império Romano. Onde está o Império Romano? Cadê os imperadores romanos que se auto-intitularam deuses? Eles estão no esquecimento. Mas essa cruz, ela foi colocada aí para lembrar que nesse Coliseu, que exaltou
a filosofia, a beleza, a nobreza humana. Essa cruz foi colocada aí para lembrar que homens e mulheres que não abriram mão da sua esperança em Deus e que tiveram suas vidas ceifadas, têm esperança eterna em Jesus Cristo. Ao longo da história da humanidade, esse mundo viu movimentos surgirem e desaparecerem, homens icônicos se levantarem e caírem. Mas nós podemos ter certeza que nós somos de Deus, que nós nascemos do Senhor, que o maligno não pode nos tocar, e que Jesus é vivo, porque nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, declarando que o nosso Redentor vive. Então não ponha isso em risco por nenhuma outra coisa. Viva para Deus hoje, que a sua vida, eu só vou fazer uma aplicação nesse sermão, só uma, direta. Que você na sua vida não faça da sua vida com Deus um tempo de cantar alguns cânticos no domingo de manhã e depois volta para casa e isso acaba, mas que você possa viver para Deus em todos os dias da sua vida até o dia que Jesus voltar, porque essa cruz no meio do Coliseu traz essa mensagem, que as coisas neste mundo vêm e vão, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente na glória com Deus e com cada um de nós que temos vivido e sido para Deus. Se você está conosco hoje e você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu não conheço momento melhor para convidar você a vir à frente e viver para Deus. Venha à frente, creia em Jesus Cristo como Filho de Deus e seja batizado para uma nova vida na qual o Senhor reina. Deus te abençoe.